Vamos começar o nosso novamente de hoje, mesmo sem fundo musical, tudo bem? Lembrando o que é que a gente está fazendo aqui. A proposta dessas conversas aqui na nossa live, dentro do quadro novamente, é mostrar a todos nós qual é o coração de Deus quando o assunto é os excluídos. A conversa, ela tomou um caminho voltado para esclarecimento a respeito da postura da igreja nesse sentido. Mas a igreja reflete o coração de Deus, ou deveria fazê-lo. Então vamos olhar o coração de Deus. Vamos olhar o que Deus pensa sobre isso. Vamos perceber juntos qual é o caminho de Deus quando o assunto é gente em necessidade. Então essa tem sido a nossa caminhada e a minha proposta é essa aqui para você. Já falamos sobre algumas coisas aqui, eu quero colocar agora a nossa tela para voltarmos a pensar juntos sobre essas coisas, levando em consideração, é claro, aquilo que a gente já conversou. Sobre o que nós já conversamos? Está na tela aí, olha. Nós já falamos sobre Israel e as suas leis. Na verdade, Israel e as suas leis, digamos assim, é o escopo geral da coisa, para aí que nós estamos caminhando. Dentro dessa conversa, já falamos sobre o quarteto da fragilidade, você se lembra? Órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres, aqueles, vou pôr a mão aqui na tela, ó, aqueles que Deus recomenda a Israel, não desprezem esse pessoal. Estamos percebendo o coração de Deus nesse sentido. Também falamos sobre o governo de Israel. Que tipo de governo Deus deu a esse povo que é o seu povo, essa nação que ele levantou, que ele criou, que ele elaborou, que ele formou. Aprendemos nas últimas conversas que é um governo basicamente democrático. E Deus não queria que Israel imitasse o jeito de governo, a forma de governo das nações vizinhas, muito menos a forma de governo do Egito, de onde eles saíram, que é uma forma de governo piramidal, de exploração do mais forte para com o mais fraco. E hoje nós entramos num assunto que será rápido, mas eu acho que muito importante para a gente pensar a continuidade dessa conversa. O que Deus queria quando o assunto sistema judiciário foi apresentado para Israel. Vamos conversar sobre isso pensando fazendo a seguinte introdução aqui. A imparcialidade no julgamento é o cerne da atividade dos juízes. Um juiz precisa ser imparcial na ação de julgamento que cabe a ele. Nós sabemos que isso não ocorre, e quando não ocorre, na maior parte das vezes, não ocorre por conta do próprio despreparo dos juízes ou despreparo do corpo judiciário, digamos assim, dos magistrados que são corruptos ou coisas do tipo. E quando isso acontece, os mais pobres sofrem. Literalmente, os mais pobres é que são atingidos. Veja só aquilo que Timothy Keller diz no seu livro Justiça Social. A graça de Deus e a justiça social. Diz assim: o suborno obriga o pobre a ficar à margem do poder. Quando você tem um sistema judicial que não é imparcial, frequentemente é o pobre que sofre mais, é o excluído que sofre mais. Ele acaba sendo afetado diretamente por isso e nós sabemos o quanto isso é verdade. O interesse, portanto, de uma justiça real, verdadeira, de uma justiça efetiva, é alguma coisa que faz parte da sociedade desde que ela existe. Desde que as pessoas começaram a conviver juntamente, essa ideia se faz presente. Na antiguidade, nós temos exemplos de ações que tinham como objetivo buscar uma justiça verdadeira e efetiva. Talvez a mais conhecida delas seja essa que está na tua tela, o Código de Hammurabi. Isso acontece, gente, 1700
1800 anos antes de Cristo, quando o rei com esse nome, um rei babilônico chamado Hammurabi, ele traz até a sua nação, né, até o seu império, o Império Babilônico, a um código de leis. Esse código de leis, disse Hammurabi, que foi dado para ele por duas divindades, chamadas Anu e Bel. Ele diz que recebeu isso dessas duas divindades. E você vai saber do que a gente está falando quando você ouvir que esse código é baseado naquela máxima olho por olho, dente por dente. A ideia de Hammurabi era que, através disso, ele pudesse equilibrar as relações, fazendo com que os menos favorecidos não fossem explorados, não fossem retaliados pelos mais favorecidos. Então vamos dar uma olhadinha o que é que disse o próprio Hammurabi. Diz assim: por esse tempo de Anu e Bel me chamaram a mim, Hammurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar a justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Essa era a intenção de Hammurabi ao apresentar esse código de leis, que, aliás, volto aqui o slide anterior, está aí na tela como ele foi descoberto, né? Placas de pedra onde ele foi registrado. Esse código aqui, gente, ele era baseado na vingança. Olho por olho, dente por dente. Como é que um código baseado na vingança pode proteger alguém? Porque ele delimita a ação que será feita em retribuição ao mal. O que eu quero dizer com isso? Quando você sofre uma afronta, a vontade que nós temos diante do mal que habita em todos nós não é só retribuir na mesma moeda aquilo que nós sofremos, é fazer mais mal ainda àquele que nos atingiu. Ou seja, se você toma um xingamento, você não quer devolver o mesmo xingamento, você quer xingar mais. Nós somos assim. Se você toma um tapa no rosto, a vontade que você tem é de ir lá e não dar um tapa, mas 2, 3 e aí vai, né? Então, diante desse mal que contempla o coração do homem, que está no coração do homem, Hammurabi pensou assim: eu preciso botar um fim. O fim é olho por olho, dente por dente, tapa por tapa, roubo por roubo. Se alguém levar um boi e for descoberto quem roubou, vai se pagar pelo boi e não se pagar mais do que aquilo. Portanto, a ideia de Hammurabi era prevenir esse desdobramento do mal que a gente naturalmente faz um com o outro. Bom, essa é a realidade dos antigos. Jesus, inclusive, utiliza coisas do tipo para falar sobre relacionamentos. Você se lembra bem, Sermão da Montanha, né? É muito importante a gente se lembrar disso. Esse tipo de pensamento, ele marcou a antiguidade. Era assim que as coisas funcionavam. Na modernidade, nós temos também tentativas humanas de estabelecer justiça nas relações. Trago uma aqui, que é a própria presença desse desejo de que as relações sejam justas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ali, conforme está na tua tela, nós lemos: todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, tanto na antiguidade como na modernidade, nós continuamos buscando por um jeito justo de nos relacionarmos uns com os outros. Bem, Deus, ele é a justiça. A própria justiça é Deus. O único justo em tudo
é Deus. E ele dá ao povo de Israel um modelo judiciário que serve para nós pensarmos o que é que Deus carrega no coração. E o Deus de Israel apresenta, através desse direcionamento dado a Moisés, um modelo judiciário, melhor dizendo, que mostra o seu interesse por uma justiça, desculpe ser redundante, uma justiça justa, porque isso faz parte do próprio caráter de Deus. Veja só o que nós temos em Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível que não age com parcialidade e suborno. Deus é justo. E baseado nisso, ele entrega a Israel um texto, uma direção para que o judiciário de Israel fosse confiável e equilibrado no seu julgamento, para que os mais pobres não fossem oprimidos, para que os mais ricos não pudessem se sobrepujar aos mais pobres. Então, o que acontece? A ideia era eliminar a corrupção, que poderia atingir profundamente as questões principalmente relativas ao quarteto da fragilidade, que você se lembra bem. E aí você vai ver o que Deus diz, por exemplo, em Deuteronômio 1,16. Naquela ocasião, ordenei aos juízes de vocês, atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Veja que coisa interessante, gente. Nós estamos aqui diante de uma afirmação muito clara. Deus quer que a justiça seja justa. Deus quer que o menos favorecido não seja engolido por essa máquina de corrupção. Porque todos nós sabemos que isso que acontece. Quando uma nação é dirigida por um judiciário equivocado, desequilibrado, imparcial, o que acontece é que o mais pobre sofre. Deus não queria que isso acontecesse. E ficou muito claro aqui nesse texto, né? Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém. Isso é bem relevante na conversa que nós estamos tendo aqui esses dias. E a última coisa é uma citação de Landa Cope, que diz assim: a justiça em Israel não deveria pender em direção aos poderosos, influentes ou aos ricos. Todas as pessoas deveriam ser ouvidas. O escravo não tinha voz no Egito, mas Deus orientou Israel a demonstrar um nível superior de justiça humana. Eu achei incrível essa análise que está à nossa disposição aqui a respeito do comportamento do judiciário na nação de Israel, mostrando mais uma vez, Deus se preocupa com os pequenos, Deus se preocupa com os simples. É esse caminho que a gente tem feito aqui nas conversas aqui dentro do Novamente, criando para nós uma base teológica fundamentada no texto bíblico, é óbvio, que nos dá a certeza e faz a gente afirmar sem problema nenhum: Deus quer que a gente cuide dos excluídos. Estamos construindo esse entendimento a partir do olhar para a nação criada por Deus e o jeito que Deus queria que Israel se comportasse e se relacionassem com os menos favorecidos. É isso aí, gente. Espero que tenha sido bacana. Mais uma conversa nossa aqui dentro do Novamente. A gente continua esse papo amanhã com mais sobre esse tema, os excluídos. Valeu!